Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma meditação bíblica da Palavra de Deus e vamos começar orando ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti estamos, meu Deus, para pedir a Tua bênção na meditação, para a honra e a glória do Senhor e para o nosso fortalecimento na fé. Amém, graças a Deus. Tem em suas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, que é o manual de Deus aqui na Terra, para nós podermos ter conexão com os céus. Maravilhoso. A meditação de hoje fala a respeito disso. A conexão da nossa oração para com Deus. O título do assunto é O Odre de Deus. O seu cuidado para conosco. O odre de Deus é um recipiente que coloca, guarda, conserva as nossas orações diante do trono de Deus, para no seu devido tempo possa nos ouvir. E é a respeito disso que vamos falar. O texto básico que escolhemos, Salmos 56, versículo 8, diz o seguinte: contastes, Davi falando para Deus, contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Davi fez também a pergunta. Ele afirmou que tudo estava diante de Deus e porventura não estava também diante dele as lágrimas e as orações. As nossas orações, nossas lágrimas são recolhidas por anjos, tem muito valor e leva até diante de Deus, e ao devido tempo Deus responde e nos concede aquilo que é melhor em nossas vidas. Vamos falar de três pontuações. A primeira, o choro de Ana. O choro, as lágrimas, o voto de Ana e a atenção de Deus para com ela. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, versículo 19 e versículo 27. Vamos ler apenas o versículo de número 10, para não tomar muito tempo. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. É isso aí, quando a pessoa vai aos pés do Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, com inteireza, certeza de fé, como está escrito em Hebreus capítulo 10, entrar na presença de Deus, se ajoelhar e orar a Deus. Ele ouve as nossas orações. E quando é unida com lágrimas, é mais forte ainda. Vamos para a segunda pontuação. Davi era um homem aquebrantado. Vamos logo ler, depois a gente falar mais. Davi era um homem aquebrantado de espírito e vez por outra se derramava diante de Deus em lágrimas. Salmos capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: Davi falando para Deus: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas, o alago. Como é forte! Isso é uma expressão forte, que ele se expressou de uma maneira forte para a gente entender a tonalidade, a importância de um momento vivido, como era na alma dele. E ele se derramava diante de Deus. Davi, eu tenho aprendido muito com a história de Davi, que está escrito no livro de Samuel, e há uma parte no livro de Reis, mas principalmente no livro de Samuel e nos Salmos.
principalmente no Salmo, a gente vê um homem aquebrantado que se derramava diante de Deus. Quando ele errava, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando ele estava sofrendo aflição por causa das perseguições, ele: Senhor, me ajuda, tem compaixão. O homem aquebrantado, ele age assim: Senhor, preciso de ti, não sou nada, me ajuda, eu preciso de ti, me acolhe, me socorre, tu és tudo para mim e eu necessito de ti, tenha misericórdia. O homem verdadeiro que tem o coração aquebrantado, ele se derrama, ele se aquebranta na presença de Deus. E quando é com lágrimas que Davi, falando aqui numa expressão forte, fazia o leito dele molhar de tantas lágrimas. Isso demonstra aquebrantamento. Um homem contrito, a pessoa contrita, aquebrantada com Deus. Ele age assim. A pessoa aquebrantada, ela se derrama, se aquebranta todinha na presença de Deus. Junto com as lágrimas. Como é forte, né? Vamos para a terceira pontuação e aqui vamos concluindo esta meditação. O choro do verdadeiro profeta pelo amor aos cuidados do rebanho. O verdadeiro profeta, aquele que ensina a palavra. Jeremias era um profeta escolhido desde o ventre de Deus. Isso está escrito em Jeremias capítulo 1. E escolhido, mas por que ele foi escolhido por Deus? Porque Deus via a sinceridade, o íntimo, a humildade de espírito em Jeremias, a ponto dele dizer: Senhor, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Mas Deus disse, escolheu ele. Então, eis aqui a questão aqui. O pastor é escolhido por Deus para estar, Hebreus capítulo 13, para estar diante de Deus chorando, gemendo pelas ovelhas. E quando uma ovelha estiver fraca ou estiver vacilando em seu caminho com espinhos, o pastor vai até lá e tira os espinhos, ajuda, coloca o azeite e ali sara aquela ovelha. Então Jeremias estava ali diante de Deus, o povo rebelde sendo levado cativo, e ele gemia pelo povo diante de Deus, o povo sendo levado cativo para outra nação por causa da rebeldia, da desobediência. Então, quando estamos assim, então vem males na vida da pessoa, mas o pastor, ele foi preparado por Deus para salvar, resgatar a ovelha que está perdida, a ovelha que está gemendo, sofrendo. E Jeremias estava gemendo, ficava em oculto. O verdadeiro pastor fica em oculto, gemendo diante de Deus, se aquebrantando, chorando, derramando lágrimas, para que Deus venha intervir pelo rebanho e ter misericórdia. Este é o papel do verdadeiro profeta, pastor de Deus, Jeremias, que ali estava no oculto, se aquebrantando, derramando lágrimas. É assim. E nós temos que também zelar pelos pastores, também em obediência, em respeito e consideração. Mas o que está aqui, a moral de toda esta meditação, é a pessoa se aquebrantada diante de Deus, se derramar lágrimas e saber, ter a ciência que todas as orações estão diante de Deus. Anjos de Deus levam as nossas orações e as lágrimas a uma preciosidade diante de Deus. Muitas das vezes a pessoa fica calada, só ora com a mente, com o pensamento. Ana estava gemendo, só fazia bater os lábios, mas a oração de dentro do Espírito e as lágrimas, como Davi fazia, fala mais do que 1000 palavras diante de Deus. A expressão do íntimo, você tirar a oração do seu íntimo, não orações copiadas nem desenhadas,
Não, do íntimo, diante de Deus, junto com lágrimas. Pode-se escrever isso que nós estamos a falar. Há uma preciosidade, há um valor muito grande diante de Deus, do altar de Deus, do altar celestial que os anjos levam. A oração feita com aquebrantamento de espírito, com lágrimas. Pode escrever isso. Tem um grande valor. E Deus não esquece no seu odre onde está guardado as orações e as lágrimas. Pode escrever isso. Mais cedo ou mais tarde, Deus responde a cada oração de cada um de nós. Vamos agradecer a Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra. O Senhor é poderoso, tem poder de ouvir nossas orações, quando é com sinceridade, de espírito quebrantado, com lágrimas, com derramamento de alma. Ah, meu Deus, o Senhor ouve, o Senhor é poderoso. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Ótima terça-feira, Deus abençoe. Confiemos, nos derramamos diante de Deus com o coração aquebrantado e até mesmo com lágrimas. E sabemos que o nosso Deus é poderoso para ouvir a cada um de nós. Tudo está diante do altar dele, no odre de Deus. Até a próxima, se Deus nos conceder.